Acho que se tem uma data que a gente pode lembrar e agradecer a Deus, é por essa data. Porque com certeza foi um marco na história do cristianismo e principalmente daquilo que a gente entende, que é um cristianismo verdadeiro, puro e que nos abriu portas para que a gente pudesse ter acesso livre à palavra de Deus. Então é muito importante a gente lembrar dessa data e lembrar com gratidão por tudo o que aconteceu ali. Mas é interessante que quando a gente pensa na Reforma Protestante, nós lembramos de Calvino. Quem mais? Lutero. E a gente esquece que existem outras pessoas, outros personagens que foram tão importantes para que essa reforma pudesse acontecer. E eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 nomes com vocês. A Giovanda vai me ajudar aqui. Nós temos também uma senhora chamada Anne Eskill. Ela foi uma poetisa e reformadora inglesa, uma das poucas mulheres martirizadas por causa de sua fé protestante durante o reinado de Henrique VIII. Ela se recusou a aceitar a doutrina católica de transubstanciação e a negar suas crenças, mesmo após ser torturada. Sua coragem fez dela um símbolo de firmeza espiritual e inspirou muitos protestantes ingleses. Anne, ela foi executada na fogueira por ordem de Henrique VIII, foi torturada e pressionada a renunciar à sua fé, especialmente sua rejeição à transubstanciação, mas se recusou a ceder. Durante a execução, Anne estava tão debilitada que foi levada em uma cadeira até a fogueira. Sua firmeza e coragem em seu martírio foram inspiradores para muitos protestantes, tornando ela um mártir na Inglaterra. Muito bem, nós acabamos de ler e de ver alguns relatos de pessoas que realmente entrariam com certeza naquela galeria de homens e mulheres de fé, porque estavam dispostos a morrer por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. Nós lemos também há pouco Atos 1, versículo 8, e ali, quando a gente lê o livro de Atos, a gente entende que esse programa de que o Evangelho seria propagado a todos os lugares, até aos confins da terra, começa ali no livro de Atos. Então a gente começa no capítulo 10, onde há a conversão de Cornélio. Capítulo 11 trata do Evangelho sendo pregado na Antioquia. Capítulo 12, 13 e 14 vai mais para a região da Galácia. Capítulo 16 a 18 de Atos, o Evangelho alcança outras províncias através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, tanto da primeira viagem quanto da segunda viagem. Capítulo 19 e 20, se os irmãos forem ler o livro de Atos, vão perceber que o Evangelho se espalha ainda mais. Do capítulo 21 ao versículo 26, ao capítulo 26 de Atos, a gente vê que Paulo ele começa a enfrentar algumas perseguições a ponto de sofrer até um naufrágio, e ele passa ali uma temporada na ilha de Malta, chegando por fim a Roma, onde é preso, e ali ele escreve algumas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Atos, é interessante que Atos tem 28 capítulos. E se a gente fosse fazer parte da história do livro de Atos, nós seríamos o capítulo 29. Porque a história da igreja, ela continua. E ela continua com todos nós. Nós fazemos parte dessa história da igreja. Nós fazemos parte de Atos 1, 8. Que o evangelho seja pregado em Samaria, Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Então nós fazemos parte da história da igreja e estamos então no Atos capítulo 29, que não existe, mas que existe na história da igreja de Deus. Quando a gente pensa, quando Jesus veio ao mundo, ele veio sobre o domínio de Roma. Então Israel estava sob o domínio de Roma, liderado por Augusto César, e Jesus inicia o seu ministério dessa forma. Veio Tibério e alguns outros governadores. Em 54 depois de Cristo,
um homem cruel, né, chamado Nero, que todo mundo conhece a história, teria ordenado que Roma fosse incendiada. E diz que Roma foi incendiada. Dos 14 bairros que existiam na cidade de Roma, 10 foram incendiados. E ele coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Em 81 depois de Cristo, o imperador Domiciano, ele deporta Paulo, o apóstolo João, para a ilha de Patmos, e é interessante que ali Deus continua a falar com o seu apóstolo. Em 70 depois de Cristo, Vespasiano ele inaugurou o Coliseu de Roma e diz a história de que durante 100 dias de festa dessa inauguração, cerca de 10.000 cristãos foram mortos. 10.000 cristãos foram mortos. Então, com o passar do tempo, muitos cristãos foram perseguidos, e lá pelo ano 300 e pouco, talvez pela providência divina, houve um imperador chamado Constantino, e Constantino instituiu que o cristianismo seria a religião oficial. E tudo parece que seria perfeito. Por quê? Os cristãos não seriam mais perseguidos, os cristãos não seriam mais tirados das suas casas, das suas terras, teriam livre acesso para ir, vir e continuar propagando o Evangelho, continuar propagando a palavra de Deus, só que não é exatamente isso que acontece. Com a liberdade, entra na igreja a libertinagem. E a igreja passa a ser um local de conveniência e não exatamente de um local de conversão genuína. Dentro da igreja começa-se a entrar práticas pagãs, sincretismo, e aí começa a haver uma mistura muito grande de religião. E esse cenário se cresce ano após ano. E a gente pula, mas entendendo que durante esse intervalo de tempo, a igreja só foi piorando. E lá pelo ano de 1517, então, na figura de Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, esses homens começaram a clamar por mudanças, entendendo que a palavra de Deus ela precisava ser aplicada de maneira clara para todo e qualquer cidadão. Todo e qualquer cidadão, para eles, teriam direito a ouvir e ter acesso à palavra de Deus. Então, todo mundo conhece que Martinho Lutero ele criou as 95 teses, e dentro dessas teses existe o que nós conhecemos de 5 solas da Reforma Protestante, que são, vou ter que aumentar aqui um pouquinho, sola Scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia, solo Deo gloria. O que significa isso? Sola Escritura, somente a Escritura. Ou seja, a Escritura, a palavra de Deus, é o único princípio de Deus para o homem. É a única e suprema autoridade em questão de fé e prática para todos os cristãos. Solus Christo afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem e que somente pela fé em Cristo o homem pode ser salvo. Sola fide, ou só a fé, é o princípio reformador de que a salvação é recebida unicamente pela fé e pela fé em Cristo Jesus, sem a necessidade de obras ou méritos pessoais, como proclamava até então a Igreja Católica. Sola gratia, então na Igreja medieval, a salvação não dependia apenas da fé, mas dos méritos dos santos, das indulgências, das boas obras, e o estudo das Escrituras fez com que os reformadores entendessem que a salvação só era mediante a graça de Deus. E por último, solo Deo glória, somente a Deus a glória, que é o princípio de que nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, devemos adorar e cultuar somente ao único Deus verdadeiro. Ele que é digno do nosso culto. Ele que é digno do nosso culto. E aí, Lutero, ele cria uma música chamada Castelo Forte, que todos nós conhecemos. Essa música foi criada mais ou menos no ano de 1529,
E era um período de grande perseguição e conflitos entre os reformadores e a Igreja Católica. E quem percebe, que consegue refletir na letra dessa música, entende que Lutero, ele entendia que Deus era o refúgio para ele, mesmo em meio à adversidade. Ele expressa a confiança que ele podia ter em Deus. A confiança que ele podia ter em Deus, mesmo na tribulação e na perseguição que ele estava passando. Então, Castelo Forte se tornou o hino da reforma, em momento de tristeza, em momento de perseguição, mas é uma música que busca entender o poder de Deus na vida daquele que tem fé em Deus. Eu quero convidar os irmãos que a gente cante essa música. Eu tinha a letra aqui, mas quem souber, cante com a gente, tá bom? Então, só lembrando os 5 solas, né? Só a Escritura, só Cristo, só fé, só graça e somente a Deus a glória. Eu queria compartilhar com os irmãos, rapidamente, apenas 2 desses 5 solas, que seria só gratia, ou só graça, e só lhe deu glória. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no trecho de 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. E nós vamos usar o apóstolo Paulo como exemplo desse homem que entendia a graça de Deus. Essa carta de Paulo a Timóteo, Paulo está expressando a sua gratidão a Deus por uma nova vida que ele recebeu de Deus. Paulo reflete sobre a sua conversão, reflete sobre o seu chamamento para a obra e é lembrado dessa graça transformadora do poder de Deus. Então, a gente pode entender que o tema central, 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Então, nós entendemos que a graça de Deus é um favor imerecido que se manifesta de forma poderosa na vida de todos aqueles que, como Paulo, reconheceram a sua necessidade de redenção. Que, como nós, reconhecemos a necessidade de redenção. Então vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, de 12 a 17. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então, quando Paulo encarregou a Timóteo de liderar a igreja em Éfeso, ele sabia que estava pedindo algo muito grandioso para Timóteo. Não era algo simples, liderar uma igreja. E Paulo escreve essa carta de maneira que ele quer encorajar aquele jovem a servir fielmente a Deus. O seu objetivo era esse, era encorajar Timóteo. E é interessante que ele usa o próprio exemplo como um exemplo de encorajamento. Paulo compartilha o seu testemunho pessoal. Ele diz o quanto ele era ruim e o quanto Deus era bom. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, olhe para a minha vida. Veja o que Jesus fez por mim. Veja o que a graça de Deus fez na minha vida. Use isso no seu ministério. O que Deus fez em mim, o que Deus fez em você, pode fazer em muitos outros. Então, muitas pessoas hoje parecem pensar que não parecem ser ou não merecem ser amadas e perdoadas por Deus. Paulo não tinha essa ilusão.
Ele não tinha essa ilusão, ele sabia que ele era objeto do amor de Deus. Mas ele se considerava o pior dos pecadores. E por isso mesmo ele entende a grandeza da graça de Deus, para ele que se considerava o pior dos pecadores. E eu gostaria então de pensar na graça de Deus, na vida de Paulo, pensando em 3 fundamentos que a gente pode encontrar nesse texto. O primeiro fundamento é que a graça de Deus é que nos fortalece. A graça de Deus é que nos fortalece. No verso diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo entende que Deus o havia fortalecido pela graça de Deus. Às vezes, esse fortalecimento era um fortalecimento físico, mental, emocional. A gente pode ver isso em algumas cartas, em Coríntios. É bem claro como Deus o ajuda emocionalmente. E certamente era uma ajuda espiritual. Paulo entendia que Deus o fortalecia espiritualmente, e esse fortalecimento só existia por causa da graça de Deus. Irmãos, Deus continua, pela sua graça, nos fortalecendo, nos sustentando. Nós precisamos que Deus nos dê força para que a gente continue tendo fé e confiança em Deus. Nós precisamos que Deus continue nos dando força para perseverarmos no caminho do Senhor, na oração, na comunhão. Nós precisamos da força do Senhor para resistir às tentações que vêm sobre a nossa vida. Cada pessoa tem a sua tentação. Precisamos dessa força do Senhor. Precisamos da força do Senhor para perdoar os irmãos quando nós não queremos perdoar, quando o nosso coração não está disposto a perdoar. Precisamos da força do Senhor para amar ao nosso irmão, para servir aos irmãos com os nossos dons, com a nossa vida. Precisamos ter força do Senhor para termos a busca de uma maturidade espiritual. Precisamos ter força do Senhor para termos esperança em algo melhor do que aquilo que estamos passando hoje. Precisamos ter força do Senhor para termos paciência. Precisamos ter força do Senhor para o nosso fortalecimento espiritual. Então, irmãos, é a graça de Deus que nos dá força. E precisamos buscar essa graça de Deus sobre as nossas vidas todos os dias, porque é ela que nos fortalece. Segunda coisa que a gente pode observar, pensando na graça de Deus sobre a vida de Paulo, é que a graça de Deus é que nos direciona. A graça de Deus vai nos dar a direção. O verso fala o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, direcionando-me para o ministério. Então, Paulo ele tinha essa percepção de que Deus queria usar a vida dele para o ministério do Senhor. E Paulo ele tinha desejo de servir a Deus, Irmãos, a graça de Deus também nos chama para a obra dele. Às vezes eu fico perguntando, já me questionei várias vezes, por que Deus não nos salva e nos leva logo para o céu? Humanamente falando, seria melhor, porque a gente aqui peca, a gente faz coisa errada. Então, humanamente, Deus me salva e me leva logo para o céu. Mas se Ele nos mantém aqui na terra, é porque Ele quer usar a nossa vida para o serviço dEle, para que através da nossa vida, como foi através da vida de Paulo, muitos outros pudessem também conhecer esse Cristo que um dia nós conhecemos. Então, precisamos dessa graça. E essa graça vai nos capacitar para servir a Deus. Todos nós recebemos dons, temos talentos e precisamos usá-los no serviço ao Senhor. Precisamos que Deus nos dê força além das nossas limitações. Precisamos entender qual é o propósito da nossa vida aqui na terra. Precisamos nos manter motivados em servir ao Senhor com humildade, com amor e servir a igreja. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Então precisamos ter alegria, disposição em servir
a Deus. Eu confesso que eu fico incomodado com crentes que não fazem nada na obra de Deus. A gente chamava antigamente de que crente esquenta banco. Ou crente que só incha, né? Incha, aprende. Um dia vai explodir. De tanto encher e não compartilhar aquilo que tem aprendido. Então nós precisamos, como diz a Bíblia, levantar os vossos olhos e ver, os campos estão brancos para a ceifa. Então há muito o que fazer. Se envolva na obra do Senhor. A graça de Deus pode lhe capacitar para servi-lo no ministério como ele serviu, como ele capacitou a vida do apóstolo Paulo. E por último, a graça de Deus é o que nos transforma. Continuando no verso de 1 Timóteo, ele fala assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, se houve um homem na terra que pensaria ser o menos provável de ser salvo, com certeza seria o apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós conhecemos a história de Paulo. Lá em Atos capítulo 26, de 9 a 11, diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos na prisão. Quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentar forçá-los a blasfemar. Em minha fúria com eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Então era um homem terrível. Humanamente falando, era um homem que talvez menos merecia a salvação. Mas a graça de Deus, ele fala, a graça de Deus me alcançou. Atos 9, de 3 a 6, diz assim: mas segundo ele, a viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Então a gente conhece a história de Paulo, de como Deus buscou Paulo. Como Deus alcançou Paulo pela graça e pela misericórdia que Deus tem. Deus chegou para Paulo e falou: Paulo, eu quero você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero fazer de você uma pessoa nova. Então, a graça de Deus, ela tem o poder de transformar. E Paulo fala assim: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, agora alcancei misericórdia. Agora alcancei misericórdia. Paulo não buscou misericórdia. Paulo não estava atrás de salvação. Paulo não estava atrás de Deus, mas a misericórdia de Deus buscou Paulo. A misericórdia de Deus, a graça de Deus alcançou Paulo, como a misericórdia de Deus um dia nos alcançou. Então, é assim que a graça nos vê. Mesmo perdidos, mesmo falhos, a justiça de Deus nos vê hoje como pessoas que, pela graça, foi transformada pela graça de Deus. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E a ideia aqui de transbordar é daquele copo cheio que enche e que fica jorrando água, caindo para fora, dado o tamanho da graça e do amor de Deus. O amor de Deus é capaz de salvar um homem como Paulo. O amor de Deus é capaz de salvar o ladrão na cruz, que viveu uma vida de pecados e que no último momento reconhece Jesus. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é essa graça também que nos alcançou. Porque, irmãos, nós somos tão falhos, tão pecadores como todos esses homens. Porque para Deus não existe tamanho de pecado. Somos pecadores. E nós fomos alvos da graça de Deus. Essa graça de Deus nos alcançou. E Paulo, ele encerra no versículo 17, esse trecho, quando ele fala assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Então, é isso que significa só lhe deu glória. Paulo estava ali, dando glória ao único Deus, o Deus que era rei, o Deus que era eterno, o Deus que era imutável, o Deus que era invisível. Ele estava dando glória ao único Deus que existe e que sempre vai existir. Então, irmãos, vamos lembrar nessa noite da graça de Deus que um dia nos alcançou. Éramos pecadores, éramos miseráveis, estávamos afastados de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. E vamos dar glória somente a esse Deus, que merece toda a nossa glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse exemplo tão bonito de Paulo, de transformação, de conversão genuína de um homem que era tão miserável, mas que pelo poder da graça de Deus se transformou e teve sua vida usada para a propagação do Evangelho. Ó Deus, queremos ser assim, ó Deus, e queremos usar a nossa vida também para o Teu serviço e que tenhamos disposição para fazer a Tua obra aqui, na nossa cidade, no local onde estamos plantados. Nos ajude, ó Deus, a termos essa consciência de que se estamos aqui, o Senhor quer nos usar. Que possamos ser gratos por essa graça. E essa gratidão, ela precisa ser demonstrada através das nossas atitudes, dos nossos atos, que é de sair, de levantar, de propagar, de anunciar, de fazer alguma coisa para o Senhor. Que haja alegria, ó Deus, no nosso coração, de fazer a Tua obra. Obrigado, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido através de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.